a passagem que está aqui em 2 Samuel, capítulo 12, tá? Abra os ouvidos, né? E deixe o Espírito Santo de Deus falar ao meu e ao seu coração, amém? Diz assim, o profeta Natã repreende Davi. Capítulo 12 de 2 Samuel. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. A ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e dos seus filhos. Do seu bocado comia e bebia. E dormia em seu regaço. E a tinha como uma filha. E vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, quando o profeta Natã acabou de contar essa história para Davi, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez tal coisa. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal mal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos, a Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por esposa. A ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezas e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, como o qual se deitará as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Verso 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Né? Muitos conhecem essa história, né, queridos? Do pecado de Davi com Betseba, né? E a maquinação de Davi e Betseba contra Urias, né? Porém, eu vou ler aqui, né, uma descrição do escritor que fala mais detalhes, né, sobre quanta maldade foi envolvida nessa situação, tá? Então diz assim: o resultado,
do qual eles alcançaram, no caso, Betseba, né, e Davi, foi criminoso, covarde, cruel, vergonhoso, infame. Porém, trouxe a Davi e também a Betseba uma ilusão de que eles estavam livres do seu erro. O rei, logo depois de uma semana, quando terminou o período de luto de Betseba, casou-se com ela, né? Desse modo, na cabeça deles, né, teria então justificado a gravidez de Betseba. Entre outras, Davi também, por ser rei de Israel, ele não queria, né, que o mal ou o pecado que ele havia cometido desestabilizasse, né, o seu reinado, porque ela é rei em Israel. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, né? Então, dessa forma, nós entendemos que um pecado chama e abre porta para outros tipos de pecado. Por isso, sempre que houver um pecado na nossa vida, o correto é nós nos arrependermos de verdade, né? Para que sejamos cobertos, né? E lavados pelo sangue de Jesus. Aí possamos dar continuidade sem mais prejuízos, vamos dizer assim, né? Eu vou ler aqui sobre a confissão, né, de Davi e o perdão dado a Deus depois que ele confessou. O profeta, sobre a ordem de Deus, procurou o rei de maneira sábia e corajosa. Levou Davi, o juiz de Israel, a pronunciar a sentença contra Davi, o transgressor da lei. Condenado o homem rico que tomou a ovelhinha do homem pobre. Davi condenava-se a si mesmo sem se dar conta disso, né? Cada vez que nós julgamos, né, querido, nós estamos condenando a nós mesmos, né? Porque estamos suscetíveis, muitas vezes, a cometer um erro não igual, mas dentro do mesmo parâmetro, né? E foi isso que Natã mostrou a Davi. Davi havia cometido o pecado de adultério, seguido de uma mentira e assassinato, premeditado. Contudo, em seu coração, não estava fechado para a graça perdoadora e salvadora de Deus, que foi isso que remiu e alcançou a vida de Davi. Muitos não entendem como Deus pôde tolerar os pecados de Davi, que eram passíveis de severa punição, bem da justiça moral também de Israel, pois ignoram que para o juízo divino o que importa não é o tamanho do pecado cometido, e sim o tamanho do arrependimento de quem peca, né? Ao ser repreendido pelo profeta Natã, Davi reconheceu a sua culpa e confessou humildemente o seu pecado. Então, Davi descobriu que a sua alta posição não o tornava impune diante de Deus e, sem buscar justificativa, se submeteu ao juízo divino. Então, Davi foi, né, e é considerado a pessoa que pecou com mais alto nível de pecado, né? E também é conhecido por mim e por você, né, nas Sagradas Escrituras, como homem segundo o coração de Deus, porque encontrou diante do Senhor esse arrependimento genuíno, né, daquilo, do mal que fez. Mas enquanto, queridos, eu estava meditando nessa palavra ontem, né, no trabalho, pensando, tá, gente, né, que eu estava lá com a Bíblia na mão meditando, né, mas o Senhor me trouxe essa palavra, né, ao meu coração e eu fiquei meditando sobre isso e o Senhor trouxe um entendimento de que, sabe, todos os pecados, ele tem um começo, né? Ele foi criado, ele foi dado uma ênfase em algum ponto, ou alguma circunstância na nossa vida, e ali abriu-se uma fresta, uma janela, né? Uma brecha, vamos dizer assim, para que esse pecado tivesse, então, oportunidade de ser pensado, né? Premeditado e, então, cometido. E quando eu olho para a situação de Betseba, Davi e Urias, né, fala na palavra de Deus que
Urias era um homem convertido a Deus, ao Deus de Israel. Né? Então, assim, Davi pecou muito grave mesmo, porque ele fez isso com alguém que conhecia a Cristo, que havia se rendido ao Deus verdadeiro, né? Ao Deus desconhecido, que é o Todo-Poderoso, né? O nosso Senhor. Então, mas pensando, queridos, na relação entre família, esposo e esposa, pais e filhos, né? Quantas coisas nós podemos evitar se nós tivéssemos o cuidado, ou como que eu posso dizer assim, a delicadeza, né? De olhar no olho um do outro, né? Se nós tirássemos mais tempo para fazer esse momento olho no olho, sabe? Porque, queridos, se você tem essa aproximação e se você tem esse tempo para olhar sua esposa nos olhos, para olhar o seu esposo nos olhos, né? Não tem como você não perceber que tem alguma coisa errada, né? Então, todas as vezes que nós nos negamos de que o nosso cônjuge ou os nossos filhos nos olhem nos olhos e que nós olhamos em seus olhos, nós estamos aí dando vazão, né, para que algo ruim, né, tome espaço neste relacionamento, nesta casa, nesta família, porque assim como dizem, né, os olhos é a janela da alma. Então, se você quer conhecer alguém, ter um pouco, né, de, de mais conhecimento, né, sobre alguém, pare um pouco, olhe nos olhos dessa pessoa, né? Tire um tempo para você olhar nos olhos da pessoa que você convive, dos seus filhos, dos seus familiares. Sabe, às vezes eu estou olhando, estou caminhando na rua, né? Estou vindo do trabalho para casa ou indo, e eu passo observando as pessoas. Sabe, muitas vezes sem nem parar, queridos. Só de olhar e as pessoas olharem para nós, você consegue sentir, né, o que está se passando ali. É algo assim, sabe? Não tem muito assim como explicar, mas realmente a pessoa ela transmite, né, o que ela está vivenciando através dos olhos. Então, eu olhando ontem, né, e meditando sobre essa passagem, né, de Betseba e Davi e Urias, e o pecado que foi cometido pelo rei, né, o que ele não fez foi, de fato, conhecer o Urias como ser humano. Sabe, ele conheceu Urias como guerreiro, o homem à frente das batalhas no exército dele, mas ele não conheceu o Urias como pessoa. Muitas vezes nós pecamos dentro da nossa casa porque nós não conhecemos a pessoa como pessoa. Sabe, muitas vezes conhecemos como o pastor, como a esposa do pastor, ou como a irmã, né? Mas não conhecemos a pessoa. E pelo fato de nós não tirarmos esse tempo para olhar nos olhos, muitas vezes para sorrir, ter um tempo de conversa, nós desprezamos o que aquela pessoa realmente é. E aí pecamos contra essa pessoa, pecamos contra nós mesmos, né? Porque ali Davi, o maior dos seus pecados foi contra ele mesmo, né? Ele pecou contra si, pecou contra o Senhor, né? Pecou contra Urias, quando ele deixou, né, que a falta de conhecimento, a falta de, como que eu posso dizer assim, de amor pela vida de Urias, né, fosse desprezado, sabe? Que a vida de Urias, né, o ser Urias fosse desprezado. E ele só pensasse em se guardar, sabe? Se proteger, né? Proteger a sua fama, né? O seu status de rei, né? Guardar, esconder o seu pecado. E ele esqueceu que atrás daquele lutador, daquele homem, né, que o pai de Urias era guerreiro, né, era do exército, era um homem reconhecidíssimo, era um conselheiro, e o próprio Urias, né, tinha feitos que lhe dava muito valor, que agregava a ele valor, mas tudo isso foi desprezado porque não houve, sabe, esse contemplamento, né? Então, todas as vezes, querido, que você não para e você não olha nos olhos do seu esposo, você não olha nos olhos da sua esposa, você está perdendo. Você está criando aí um distanciamento, um esfriamento.
na sua família. Pense nisso. Ontem, refletindo sobre essa passagem, né, o Senhor me trouxe isso, né? Qual o poder que tem dentro da família, entre os casais, você olhar nos olhos, né? Porque muitas coisas, querido, não tem palavras para poder explicar, mas o simples olhar nos olhos, você contemplar, você consegue entender muitas vezes o que está se passando dentro daquela pessoa. E quando você despreza isso, quando você não se atenta para isso, né, você acaba pecando, né? E como nós estudamos, para Deus não existe o pecado pequeno ou grande, existe o pecado, né? E todas as vezes que se comete um pecado, se dá vazão para outros pecados, né, terem espaço e estragarem, né, aquilo que Deus fez com tanto carinho, com tanto zelo, né, que é a família. Então, meu momento de reflexão aqui para vocês, né? Você tem olhado nos olhos do seu esposo? Você, esposo, tem dado a oportunidade da sua esposa olhar nos seus olhos, né? Muitas vezes os esposos, principalmente, questionam, né? Porque não sou entendido, porque não sou compreendido, né? Porque eu não sou amado, mas nunca parou diante da sua esposa e se permitiu ser olhado nos olhos, né? Por N motivos, muitas vezes não quer demonstrar fraqueza, né? Você se deixar ser conhecido não é ser fraco. Jesus provou isso para nós, né? Ele não só se deixou ser conhecido, como ele se entregou totalmente, né? E assim ele nos representa como o cabeça da igreja, se entregou totalmente. Então, por não ter entrega, muitas vezes não tem intimidade. A falta de intimidade leva a esfriamento e distanciamento. Olhe nos olhos da sua esposa. Permita que ela olhe nos seus olhos. Se permita ser visto através dos olhos da sua esposa. Vai melhorar muita coisa. Amém? Olhe nos olhos dos seus filhos, né? Muitas vezes eles não têm como te explicar o que estão sentindo, mas se você parar um minuto e olhar nos olhos deles, você vai perceber muita coisa que as palavras não poderiam nem dizer, né? Mas podem ser percebidas através do olhar. Amém? Deus te abençoe. Fique na santa paz de Cristo. Até.